6 votos que julgam improcedente a ação. Votos de que resulta um julgamento meramente declaratório, porque rejeita a pretensão de inconstitucionalidade deduzida pelo senhor Procurador-Geral da República. Os 6 votos proferidos, hoje, no momento, está ausente um dos autores desse voto, que é o ministro Marco Aurélio, mas os 6 votos proferidos não estabelecem qualquer tipo de... Ministro, por que 6 votos? 6 votos. Quais são? O voto do relator, o voto da ministra Carmen Lúcia, o voto do ministro Joaquim Barbosa, o voto da ministra Ellen Grace, o meu próprio e o voto do ministro Ministro, por que você está excluindo julgação improcedente? Não, Vossa Excelência, na verdade, julgou parcialmente procedente. Por quê? Porque Vossa Excelência dá uma interpretação conforme. É da técnica do Supremo Tribunal Federal que a interpretação conforme resulte de uma declaração de inconstitucionalidade. Léxica. Não há nenhuma sim, ministro. Vossa Excelência, na verdade, aceita em parte a impugnação. Apenas enuncia sob a perspectiva de uma declaração de improcedência, quando, na verdade, está julgando parcialmente procedente. E, ademais, senhor ministro César Peluso, há 6 votos claros que simplesmente rejeitam sem quaisquer adições, sem quaisquer restrições, sem quaisquer condicionamentos, sem qualquer exortação, sem qualquer apelo. O fato é que a utilização, que é legítima, da técnica, do recurso da interpretação conforme, pode levar, sim, ao exercício concreto das 3 possíveis funções propiciadas pela interpretação conforme. Uma função de escolha entre várias soluções, uma função de correção dos sentidos literais possíveis e uma função de revisão da lei. Mas, no caso, com a declaração de improcedência e há 6 votos que compõem a maioria absoluta declarando a improcedência, não há que se cogitar de exortação, de apelo, de correção, de revisão, de escolha, nada. Agora, nada impede que, isso sim, que as ponderações feitas, e ponderações que me parecem perfeitamente legítimas e corretíssimas, mas as ponderações constantes dos votos de Vossa Excelência, agora do ministro Gilmar Mendes, do ministro Carlos Alberto Direito, do ministro Lewandowski, do ministro Eros Grau, são ponderações que não podem, evidentemente, compor a parte dispositiva deste julgamento, mas que poderão ser, sim, utilmente aproveitadas pelo poder público, sob pena de o tribunal enunciar um resultado que possa eventualmente gerar confusão no espírito das pessoas. Como se dissesse, enquanto não sobrevier uma regulamentação adicional das funções... Não tem necessidade nenhuma de regulamentação adicional, ministro. Nenhuma, não precisa sobrevir nada. Não há necessidade de proclamação alguma. Nada. Mas não há necessidade de proclamação alguma, mesmo porque a maioria não é que Vossa Excelência não acha inerente ao sistema a necessidade de controle. Os 6 votos proferidos entendem que Vossa Excelência está achando que isso é uma conveniência. Nós entendemos que não há déficit não de é uma regulamentação. Não há déficit de regulamentação. Do sistema. O que nós entendemos é que o artigo 4º, em sua integralidade, o artigo 5º, desculpe, na lei de biossegurança, em sua integralidade, está em conformidade com a Constituição, não precisando sofrer qualquer tipo de interpretação conforme, ou corretiva, ou reducionista, ou expansiva. Ministro, Vossa Excelência gastou 1 hora para falar isso? Não. Que não precisa nada? Não. Que a Constituição não precisa nada? A gravidade do problema, a responsabilidade de cada juiz tudo que nós falamos dessa função, a gravidade do problema e a alta responsabilidade de que se acham investidos os juízes dessa Suprema Corte, tudo isso impunha uma reflexão, sim, e votos longos, sim, e votos muito bem fundamentados, como o de Vossa Excelência. Mas Vossa Excelência... Mas a posição de Vossa Excelência não prevaleceu. Vossa Excelência está em posição minoritária.
A verdade é esta, ainda que declarando improcedente a ação, no fundo, Vossa Excelência está julgando parcialmente procedente a ação com a interpretação sem que meias propõe. Palavras, é isso mesmo. Mas 6 votos, há 6 votos claríssimos, maioria absoluta, que rejeita a pretensão de inconstitucionalidade manifestada pelo Procurador-Geral da República. Não há qualquer espaço, determinação que possa gerar qualquer adição, qualquer explicitação, mas reafirmo, as considerações que Vossa Excelência faz são considerações sérias, são importantes. Do ministro Gilmar Mendes, dos ministros que acompanham Vossa Excelência. Mas não são inúteis. O advogado-geral da União está aqui presente. Os membros do Congresso Nacional estão ouvindo esse julgamento, certamente adotarão na esfera de competência de cada um. Nós não queremos que ele adotem nada, ministro. As providências. Então vamos proclamar Mas não há resultado. necessidade de se explicitar. Tecnicamente, a proclamação é simples. O tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, porque os 6 votos que julgam improcedente, os 6 votos que rejeitam a pretensão de inconstitucionalidade deduzida pelo Procurador-Geral da República, não estabelecem qualquer condicionamento, qualquer restrição, qualquer adição, qualquer explicitação. E com isso se respeita o princípio da majoritariedade, que é íncito à democracia. Ministro, não terminou o julgamento, ministro. Se tivesse coisa julgada, não estava aqui a falar inutilmente. Mas o julgamento está sendo concluído, a não ser que algum ministro que componha... Ministro, Vossa Excelência tem que... Eu já disse outro dia ao ministro Marco Aurélio, agora vou referir. Eu estou fazendo uma ponderação. Sim, mas é uma ponderação... Se você não aceita... E é respeitabilíssima a ponderação de Vossa Excelência. Então, ministro... Não questiono isso, mas tecnicamente a proclamação só pode ser uma. Ministro, a discussão o tribunal julgou por maioria... Não, é uma decisão fundamental, porque a maioria não estabelece qualquer explicitação. Ela pura e simplesmente diz: o artigo 5º da Lei de Biossegurança Nacional é inteiramente compatível com o sentido da Constituição. Agora, nada impede que o Poder Executivo, que o Poder Legislativo, cada qual na área de sua atuação institucional, que esses poderes da República adotem as providências. Eu tenho a impressão de que a ministra Carmen Lúcia, no seu voto ontem proferido, aludiu à existência de um projeto de lei da Lavra de Lúcio, deputado federal por São Paulo, dispondo, regulando normativamente essa questão que é grave, essa questão que já está regulada. Sim, pois bem, mas há um projeto de lei. Vai mudar a regulamentação, já está regulada. Já está regulado. Mas vamos ouvir o Congresso Nacional, mas isso é outra matéria. Essa é outra matéria. Ministro Candomblé Direito. Eu fazer uma observação. Senhor presidente, se Vossa Excelência me permitir, e também o eminente ministro Celso de Mello e o ministro Peluso me permitirem, eu vou falar porque sou voto vencido na parte relativa ao mérito da ação. Fiz questão de explicitar em longa fundamentação diante da relevância da matéria e também secundei a opinião manifestada pelo ministro César Peluso desde o seu voto com relação a essa preocupação. Mas realmente, se nenhum dos colegas que votaram nesse sentido reformular o voto, é evidente que o resultado é pela procedência integral da ação, com votos pela improcedência da ação, com os votos vencidos daqueles que de uma maneira ou de outra acrescentam esta ou aquela restrição. De todos os modos, se Vossa Excelência ainda me permitir, eu gostaria de acrescentar, e o ministro Peluso foi extremamente preciso, que esta Comissão Nacional de Ética, tecnicamente, ela tende a alcançar também essas pesquisas, independentemente de qualquer manifestação que possa ser feita pela Suprema Corte. Porque, como mostrou o ministro Peluso, quer seja a ação, como agora estamos julgando, totalmente improcedente pela maioria dos membros desta Suprema Corte, quer ela seja procedente em parte, quer ela seja pela interpretação conforme, quer ela seja pela interpretação sem redução de texto, em qualquer circunstância que seja a técnica que se adote, a manifestação majoritária foi no sentido de que prevalece a integralidade do artigo 5º.
Agora, essa integralidade do artigo 5º, que há de permanecer mantidos os votos que já foram proferidos, não significa que essas pesquisas escapem necessariamente a esse controle do Comissão Nacional de Ética. Necessariamente, a meu sentir, qualquer que seja o resultado da Suprema Corte hoje, essas pesquisas devem estar submetidas a este controle, porque é explicitado na própria resolução. Por outro lado, como disse o eminente ministro Celso de Mello, desde o voto que proferi, eu chamei a atenção que havia diversos projetos de lei na Câmara e no Senado com esse objetivo. E certamente esses projetos poderão mudar, ou acrescentar, ou retirar qualquer um desses aspectos. E concluindo só, dizendo que acompanho às completas o voto de Vossa Excelência, igualmente o voto proferido pelo ministro Peluso nesta parte, mas saliento que, na minha concepção, independentemente do resultado, mantidos os votos pela improcedência da ação, esse Comitê Nacional de Ética terá eficácia também para essas pesquisas, porque explicitamente assim dispõe a resolução do Conselho Nacional. Senhor presidente, pela ordem, apenas complementando as observações feitas pelo ministro Carlos Alberto Direito, na verdade, a preocupação que é inteiramente procedente, revelada pelo ministro César Peluso e agora também por Vossa Excelência e também pelos outros ministros, Ricardo Lewandowski, Eros Grau e também o ministro Menezes Direito, essa preocupação, quer dizer, ela é atendida, não obstante o resultado do julgamento, no sentido da improcedência integral da ação direta, pela existência de um sistema de monitoramento que já existe, por um sistema de avaliação e de fiscalização que já foi instituído, e aqui se referiu o eminente ministro Carlos Alberto Direito, porque qualquer que fosse o resultado, quer dizer, os comitês de ética em pesquisa e a própria Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, quer dizer, existem, dispõem de atribuições de monitoramento, de fiscalização, de controle, exatamente para evitar abusos, excessos, atividades desvinculadas daqueles limites estabelecidos pelo próprio artigo 5º da Lei de Biossegurança. O eminente advogado-geral da União, em memorial complementar, que nos foi hoje apresentado, esclarece que, segundo dados oficiais, existem hoje em nosso país 729 comitês de ética registrados no CONEP, e localizados em sua maioria em universidades, centros de pesquisa, hospitais universitários e santas casas. Formados, são órgãos de colegialidade, órgãos colegiados, portanto formados entre 7 e 21 membros, sendo que se registraram nesse país em 2007 11.234 projetos de pesquisa que foram avaliados por todos esses comitês. E mais, há uma resolução editada pelo Conselho Nacional de Saúde em 96, a resolução 196, que determina que todas as pesquisas com seres humanos devem ser avaliadas por um comitê de ética em pesquisa. O fato é que as preocupações reveladas por Vossas Excelências, preocupações perfeitamente procedentes, não ficarão, na verdade, comprometidas nem frustradas, porque já há um sistema de monitoramento, de vigilância, de fiscalização, sem prejuízo da regulação legislativa que poderá advir a partir da aprovação de projeto de lei que o deputado Pinotti, da bancada paulista, ofereceu à Câmara dos Deputados. Pinotti é só o último projeto que foi apresentado. Sim, dentre os muitos. Dentre os muitos. Eu só queria, se fosse me permitir completar, que na minha perspectiva, eu estou dando essa interpretação, e me parece consentânea com a realidade do julgamento, mas que, quando votei, incluir necessariamente na mesma linha da proposta do ministro Peluso e do ministro Gilmar Mendes. Apenas estou entendendo que seria preferível que nós explicitássemos, mas essa não é o entendimento da maioria. Eu folgo muito de ouvir novamente, e eu faço sempre com grande prazer, e aprendo sempre, o que disse o ministro Celso de Mello, porque ele me deu agora um fundamento mais imediato para sustentar minha posição, porque minha posição é de declarar. Isto é deixar claro. Sim.
Por quê? Porque se há um sistema, o que custa que o tribunal deixe claro que o sistema existe? E por que deixar claro? Porque há, teoricamente, a possibilidade de revogação das resoluções em pontos que atinjam a necessidade desse órgão central. Mas a lei, Então,